E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que são variáveis, para que elas servem, como criar elas. Ah, bom, então assim sim. Bom, o conceito de variáveis, basicamente falando, são espaços que são criados dentro da memória do seu computador e elas servem simplesmente para guardar informações, para armazenar dados. E essas variáveis você pode pegar o valor delas, digamos assim, né? Você pode recuperar o valor delas usando os identificadores delas, que são meio que o nome dela, digamos assim. Existem alguns tipos básicos que você pode lembrar aqui de começo. Nós temos o int, temos o float, o double e o char. Começando pelo int. O int basicamente é uma abreviação para integer, que vindo do inglês é a mesma coisa que um nosso número inteiro. E o que são números inteiros, né? Lembrando, é tipo 3, 10, menos 19, 200, 200 mil e assim por diante. Então um número inteiro, basicamente falando, é todo número que não é um decimal. Não me diga! E o número float é basicamente um decimal. Então você pode colocar 3.5, 4,8, 4.8, né? Então pode ser também um 100.8976. Você pode colocar menos 1001,56 e assim por diante. Bom, agora o double, ele é exatamente igual ao float. A diferença é que ele tem uma precisão maior após a vírgula. Então você pode colocar sim a mesma coisa ali, tipo 100, esse número aqui. Você pode colocar um 10 ponto isso daqui, o famoso pi, e assim por diante. Então você pode colocar os valores que você quiser, com diferença que ele vai ter uma precisão maior após a vírgula, que seria, no caso, esse valor aqui. Bom, o char ele é uma abreviação de caractere. Então tudo que você entender como caractere, ele vai ser do tipo char. Então o 4, como está dentro das aspas, ele é entendido como um caractere, e não como um número. E assim por diante. E aí, gente, só passando para lembrar que caso você esteja gostando do vídeo até aqui, então clique em gostei, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e compartilhe os vídeos para os seus amigos que queiram aprender a programar, que isso me ajuda bastante. Então, pode continuar com o vídeo. Bom, agora que você já sabe os tipos básicos de dados, então vamos às criações de variáveis. Bom, você pode criar uma variável basicamente colocando o tipo de dado dela, por exemplo, eu quero salvar a minha idade. Então você coloca int, idade, ponto e vírgula. Lembrando que toda instrução precisa ter um ponto e vírgula no final. Não esqueça disso. Bom, quanto ao nome de variáveis, você deve entender algumas coisas. A primeira coisa é que uma variável ela não deve iniciar com um número inteiro, como isso daqui. Ela deve iniciar sempre através de uma letra. Após isso, você pode usar números, você pode usar underline, só não pode usar traço. Então, basicamente, ela pode ser composta através disso daqui, de números, de letras ou de underline. Dá também para você colocar o underline no começo, mas em C, algumas bibliotecas ela usam o underline como prefixo para algumas funções. Então, se você for usar o underline antes das suas funções, das suas variáveis, certifique-se de que ela não está sendo usada por alguma biblioteca de C. Bom, vale dizer que, como boa prática de programação, os programadores não devem criar variáveis que não façam sentido no programa. Por exemplo, você vai criar uma variável aqui como eu criei, que armazena a idade, mas você só coloque i. Quando você for voltar nesse programa daqui a um tempo, daqui a alguns meses, ou até semanas, você não vai lembrar o que essa variável significa, a não ser que você veja toda a funcionalidade dela dentro do programa. Só que imagina se o programa tem 5.000 linhas. Como que você vai ler 5.000 linhas de código só para entender para que serve essa variável? Principalmente se ela for uma variável usada no escopo todo do programa. Então, sempre crie variáveis que façam sentido. Então, você vai, por exemplo, armazenar minha altura. Então, você pode colocar um float, altura. Você até pode colocar alt, mas se você for fazer isso daí, lembre-se então de comentar. Então, você coloca um comentário dizendo que isso daqui se refere à altura. É bom você saber isso aqui, porque isso aqui pode significar outras coisas também. E assim por diante. E bom, sobre variáveis, basicamente é isso que você precisa saber por enquanto. Eu espero que vocês todos tenham entendido. Caso não entendeu, você pode comentar nesse vídeo que eu vou estar respondendo todo mundo com o maior prazer. Então fique ligado que nas próximas aulas a gente vai entender como que a gente pode colocar valores dentro dessas variáveis, como a gente pode atribuir valores a elas, como que a gente pode mostrar na tela, como que a gente pode ler valores, isso tudo nas próximas aulas. Então fique ligado. E eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima e falou! Até um outro dia.